E aí, pessoal? Agora nós vamos falar sobre a semana 7. A semana 7 é um assunto bem importante que nós vamos ainda usar esses conceitos nas próximas semanas do volume 3, tá? Do bloco 3. Então é importante que a gente entenda o que significa cada um desses conceitos para a gente poder não se perder nas próximas aulas, porque nas próximas aulas nós vamos falar um pouco dessa diferença entre as duas Europas. Lembra que na semana 6, na explicação do vídeo anterior, eu falei que alguns países do que a gente chama de leste europeu têm uma herança da antiga União Soviética e por isso não são tão aceitos assim na União Europeia? Então é justamente essa diferença que a gente vai falar nas próximas semanas. E para a gente poder falar dessas diferenças, a gente precisa entender os sistemas políticos econômicos. São vários, né? Mas os dois mais importantes que a gente vai falar é o capitalismo e o socialismo, tá? Até ali, os primeiros anos da última década do século passado, ali 1990, 1991, nós tínhamos o mundo dividido em dois lados. Nós tínhamos o lado capitalista, que era comandado pelos Estados Unidos, e nós tínhamos o lado socialista, que era comandado pela União Soviética. A União Soviética era um grande bloco de vários países comandados pela Rússia, tá? Então são dois sistemas diferentes. Eu já vou falar de algumas características, mas para a gente entender que até esse momento, que é o que a gente chama de Guerra Fria, mas nós não vamos entrar ainda no que é a Guerra Fria, mas a Guerra Fria, resumindo, é um conflito ideológico entre capitalismo e socialismo que acaba virando um conflito entre Estados Unidos e União Soviética, tá? E aí, esses dois conjuntos ficavam ali disputando territórios, se o capitalismo comandava mais ou se o socialismo comandava mais e assim por diante, tá? E aí, a gente chama esse momento de uma divisão do mundo, de uma ordem mundial bipolar, porque nós tínhamos dois grandes polos, o capitalismo comandado pelos Estados Unidos e o socialismo comandado pela União Soviética. Quando isso acaba, quando a Guerra Fria acaba e a União Soviética se dissolve em vários países, que muitos deles são esses países que eu comentei do leste europeu, a gente deixa de ter esse mundo bipolar. Achava-se que o mundo seria unipolar, porque acreditava-se que com a vitória dos Estados Unidos, os Estados Unidos ia ser o grande comandante da ordem mundial. Mas isso não aconteceu porque foram surgindo vários grupos regionais importantes, que são justamente esses blocos econômicos. Então surgiram vários polos regionais de desenvolvimento que diminuíram essa abrangência que os Estados Unidos ainda têm, né? O caso, por exemplo, do Brasil, que é um país importante na sua região, e vários outros países, tá bom? Mas então vamos entender quais que são as principais diferenças entre capitalismo e socialismo, tá? Vou fazer uma colinha aqui para poder ajudar. Então a primeira diferença é sobre o controle dos principais meios de produção. O que são meios de produção? É tudo que abastece o país no sentido material e também no sentido monetário, né? Os investimentos, toda a produção daquele país. No capitalismo, nós temos esses meios de produção, partes comandadas pelo Estado. Quando a gente fala Estado, a gente está falando do Estado Nacional, então o governo federal e tudo que abrange essa autarquia. No capitalismo, nós temos que os meios de produção são comandados parte pelo governo, pelo poder do Estado, mas uma boa parte também é comandada pelo capital privado. O capital privado são as empresas privadas, né? Então, investimento aí de pessoas, grupos, empresários que fazem parte do governo, tá? Isso no capitalismo. No socialismo, os meios de produção, eles são comandados totalmente pelo Estado. Então, não existe
investimento privado, não existe empresas privadas que comandam as ações dos meios de produção. Então, pessoal, seguindo ainda nessa questão do investimento, no capitalismo nós temos que o direcionamento dos investimentos, então, onde e o tanto que vai investir, seja nos meios de produção, seja em outros setores da economia, nos serviços sociais. No capitalismo, isso é feito em partes pelo poder estatal, pelo Estado, e em partes pelo poder privado. Então, há uma parceria. Agora, no socialismo, nós temos que o direcionamento desses investimentos se dá por ordem dos órgãos estatais, ou seja, de todos os órgãos que compõem o Estado, o governo. Tá? Então, não tem ali o interesse de pessoas, interesse de empresários, de capital privado. Tá bom? Sobre o controle agora do mercado. Mercado são as trocas comerciais, né? Então, de vários setores, automobilístico, de construção civil, de pequenos comércios, tudo isso faz parte do mercado, tá? A gente chama isso de mercado. No caso do capitalismo, o mercado ele vai sendo controlado e vai sendo modificado e adaptado a partir da livre concorrência e da competição. Tá? Então, no capitalismo, o que define o rumo do mercado, né, do que é melhor produzir, o que não é, o valor dos produtos, isso tudo é comandado e orquestrado pela concorrência entre as próprias empresas. Tá? No caso do socialismo, ocorre um monopólio por parte do Estado. Então, o que isso quer dizer? No socialismo, é o Estado, né, os órgãos do Estado que vão dizer o que é para produzir, o que é para vender, o tanto que é para vender, o quanto que é para vender. E isso é para fazer, de certa forma, um controle social, para que não ocorra de um grupo de pessoas se sobressair demais economicamente, enquanto um outro grupo de pessoas fica lá na miséria, na pobreza. Então, o controle por parte do socialismo é nesse sentido. Agora, no caso do capitalismo, essa livre concorrência ela é boa para o mercado, porque vai diversificar os produtos, né, a quantidade de produtos ali no mercado para a gente poder consumir. Porém, existe essa diferença, né? Isso incentiva que um grupo de pessoas que tem ali capacidade consiga ficar rica demais, enquanto um outro grupo de pessoas vai ficando cada vez mais pobre, né? Então, essa é a diferença. E uma outra diferença importante é que no capitalismo nós temos uma sociedade dividida em classes, é isso que eu acabei de falar, né? Aquele grupo de pessoas que é detentora, que possui os meios de produção, que está ali no comando das grandes empresas, vai fazer parte das classes sociais consideradas mais altas, e aquelas pessoas que são os trabalhadores das fábricas, dos comércios, fazem parte das classes sociais mais baixas. Já no socialismo, não existe essa divisão em classes sociais. Por quê? Como é o Estado que comanda todo o processo, todas as pessoas são detentoras dos meios de produção. Então, todo mundo produz, todo mundo trabalha, todo mundo comanda, todo mundo recebe mais ou menos a mesma quantidade. Então, existe aí uma estabilidade social, não existe divisão em classes sociais, tá? Então, é nesse sentido que vocês precisam entender essa diferença entre capitalismo e socialismo. No bloco tem uma atividade de pesquisa que vocês vão pesquisar um pouquinho mais sobre a questão da ordem mundial bipolar que dividia o mundo em capitalismo e socialismo. Então, essa pesquisa vai ajudar vocês a entenderem um pouco as características daqueles países que eu falei lá no começo, os países do leste europeu, que é o que a gente vai falar a partir do próximo bloco, tá bom? Então, tendo dúvida, pode me chamar, que eu vou estar à disposição, beleza? Valeu, até a próxima.